terça-feira. Desde já, você que está chegando aí, um bom dia para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que tenhamos todos, em nome de Jesus, a melhor terça-feira da nossa vida. Crente Agar. Então vamos lá, que está lá em Gênesis, né, capítulo 21. Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui que elas já estão um tempo aqui na fé, um tempo conosco na Paulista, já conhecem tudo, mas graças a Deus também a nossa live ela tem uma proporção que alcança muitas pessoas que não são da nossa igreja, que às vezes não frequentam a igreja. Então só rapidinho aqui um belo resumão para a gente conseguir falar do crente Agar. Então depois você pode, né, lá na Bíblia, em Gênesis 16, conhecer toda a história, é uma história muito bonita, muito interessante, tá ali a partir de Gênesis capítulo 16, mas rapidinho aqui só pra gente chegar no nosso ponto crucial da nossa palavra de hoje. Agar era serva de Sarai, e Sarai tinha uma promessa que teria um filho. Devido ao tempo de espera, né, e Sarai, hoje não existe mais isso, né, gente, mas naquela época existia. Uma mulher com dificuldade de esperar e confiar nas promessas do Senhor, resolveu então, teve uma maravilhosa ideia, né? E resolveu resolver seu problema à sua maneira. Agar então Sarai pegou então a sua serva Agar e fez uma barriga de aluguel, né? Engravide por mim e aí eu resolvo a minha situação. E nós sabemos que no final disso foi só confusão, né? Quando Deus tem uma promessa e nós tentamos, devido ao tempo de espera, né? Devido à ansiedade, tentamos dar o nosso jeito, colocar as nossas mãos, nós vemos que na verdade nós só estamos complicando a situação. Aprenda a confiar e esperar pelo tempo certo do Senhor na sua vida. E aí então, quando Agar está grávida, ela começa ali ter problemas entre as duas e numa primeira vez ela foge ali daquela casa. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontra Agar no meio do caminho e fala assim: o que você está fazendo aqui, minha filha? Volta lá para o lugar da onde você nunca deveria ter saído antes. E aí Agar, ela se submete a essa ordem do anjo do Senhor, porém agora ela volta com uma promessa. Não volta desamparada. Toda vez que o Senhor te fizer um pedido para você retroceder, às vezes o Senhor faz esse tipo de pedido, às vezes a gente tem que dar uma retrocedida, né? Tem que ir um pouquinho para trás, tem que voltar em alguns lugares que nós não gostaríamos de estar. Mas toda vez que o Senhor te pedir isso, Ele nunca vai pedir para que não vai pedir para te humilhar. Olha só, Agar volte, mas o anjo fala assim: porém, tem uma promessa para você. Este menino será grande, a sua descendência será grande. E também disse que aquela criança, Ismael, viveria e não morreria. Pois bem, Ismael nasce, ela volta para casa, Ismael nasce, depois de um tempo Isaac também nasce, e vocês que conhecem a história sabem, a confusão continuou, e a confusão ela até piorou, até que chegou um dia que ficou insustentável. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, precisou então mandar embora de sua casa Agar, a serva de Sarai, e também Ismael. E quando Abraão faz isso, ele dá ali para ela um cântaro de água, um pouco de alimento, para que ela possa seguir viagem. No passado um tempo, né, depois ali tanto já andar com Ismael, a água acaba. Agora nós estamos chegando aqui no miolo da nossa história. A água acaba. E quando a água do cântaro de Agar acaba, o que é que Agar faz? Agar ela coloca ali o menino debaixo de uma árvore, de um arbusto, se afasta, porque ela fala: eu não vou suportar, a água acabou o sustento, acabou a provisão, nós vamos morrer, esse menino vai morrer, e eu não vou suportar, eu como mãe não vou suportar ver o meu filho morrendo. Então ela coloca ele no arbusto, e ela se afasta a uma distância e começa a chorar amargamente. E aí então, a Bíblia diz que o anjo vem e diz: Agar, não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Agora vamos lá. Deus ouviu o choro do menino. Eu quero perguntar para você. Gente,
Agar também estava chorando. Aliás, Agar começou a chorar primeiro do que o menino. Acho que o menino só começou a chorar depois que viu a mãe chorando. Pensou, tá feia a coisa aqui, deu ruim. Minha mãe tá chorando desesperada, eu tô aqui sozinho. A Bíblia diz, Deus ouviu o choro do menino. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se Agar também estava chorando, por que é que o anjo vem e diz, Agar, Deus ouviu o choro do menino, ao invés de dizer, Deus viu o seu lamento, Deus ouviu o seu choro, Agar, e me enviou. É porque o choro de Agar era o choro da derrota, era o choro do conformismo, era o choro de quem já tinha determinado que o menino ia morrer, era o choro de quem já tinha se esquecido da promessa uma vez feita a ela. O nosso maior defeito é não lembrar das promessas do Senhor na nossa vida quando vem a dificuldade. Talvez é o que você está vivendo. Talvez os seus recursos estão acabando. Talvez é coisas que você considera importante para a jornada da sua vida está acabando. Talvez você pense assim, meu Deus, 120 dias só está começando, 18 dias, mas a minha vitória, o meu sonho realizado, aqui eu só vejo, tá tudo acabando. E começou a bater o desespero em você. Nós não podemos ser como o crente Agar, que ao invés de manter os olhos firmes na promessa, colocamos os nossos olhos no problema. Não podemos, grave isso, tá? Se você estiver interagindo aí, se puder interagir, eu sei que vocês estão interagindo, mas se puder agora, coloca aí. Devemos tirar os olhos do problema e colocar os olhos na promessa. Tire os olhos do problema e coloque os olhos na promessa. O problema é que nós invertemos isso. Nós tiramos os olhos da promessa e colocamos os olhos no problema. E aí, o resultado disso vai ser desespero, vai ser angústia, vai ser ansiedade, vai ser medo. Medo de ficar envergonhado, medo de morrer no deserto. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Quem tem promessa não morre no deserto. Quem se esquece da promessa senta e chora. Mas quem mantém a promessa viva, levanta e vai viver as promessas do Senhor para sua vida. Essa é a palavra que você tem que guardar no seu coração. Não tenha medo, não se desespere. Apenas tire os olhos do problema e coloque os olhos na promessa. Coloque os olhos, coloque a sua mente na promessa que Deus tem para sua vida. E terceiro, não se esqueça do que Deus fez no passado. Você acha que as vitórias do passado que Deus fez para você acabou, esgotou ali? A última bênção que você recebeu de Deus já fazem 2 anos. E aí acabou o estoque de Deus para sua vida? É claro que não. Deus, olha só, nós não devemos ficar olhando para trás, para as vitórias do passado, para ficar vivendo de memórias do passado. Não é isso. Mas nós devemos, sim, sempre lembrar do que Deus fez, como um memorial, como um lembrete, que se Ele fez no passado, Ele pode fazer de novo na sua vida. O povo de Israel fazia muito isso. Em algum lugar, locais que eles tinham vitória, eles erguiam um memorial. Para quê? Para lembrar, quando nós estivemos aqui, quando nós enfrentamos um problema nesse local, esse memorial está aqui para lembrar que Deus nos deu a vitória. E assim, quando a sua geração passasse por aquele caminho, eles se lembrariam, aqui o Senhor deu vitória para os nossos antepassados. Ele é o Deus de vitória, então Ele vai dar a vitória de novo. E é isso, que nós possamos ter memoriais de vitórias que o Senhor deu na nossa vida. Jamais para viver de vitórias do passado, mas para alimentar a nossa esperança de que se Deus fez uma vez, Ele pode e vai fazer de novo. Eu termino com uma frase aqui. Às vezes está batendo um desespero aí em você, né? Que você está vendo coisas aí pela frente. Só tem medo do futuro quem esquece o que Deus fez no passado. Só tem medo do futuro quem esquece
o que Deus fez no passado. Só para concluir, depois que o anjo aparece e fala: "Você está chorando aí?" Deus ouviu o choro do menino, porque o choro do menino era um clamor por livramento. O choro de Agar era o choro da derrota. Você quer que Deus atenda o seu choro? Atenda e livre você dessa situação? Pare de chorar lastimando, pare de chorar reclamando, pare de ter o choro da derrota e comece a colocar o clamor da vitória nos seus lábios. Quer chorar, quer clamar, clama, derrama suas lágrimas, mas não como choro de derrota, como de quem já foi vencido, mas do choro: Senhor, lembra-te das promessas que o Senhor fez ao meu pai Abraão, eis-me aqui. E o Senhor veio ao encontro de Ismael. E aí, sabe o que ele fez? Ele encheu o cântaro de Agar. Foi isso? Foi nada, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou imagina. Que mané, encher cântaro o quê? Deus construiu uma fonte no deserto, ou seja, Deus construiu um lugar onde a água nunca mais ia se esgotar. Deus tem uma fonte para a sua vida. Você tá aí olhando pro cântaro que tá só com uma gotinha de água. Você tá aí olhando pro cântaro já declarando sua derrota. Deus tem fonte de vitórias para sua vida. Se a água do cântaro acabou, deixa esse cântaro de lado, que você não vai mais precisar dele. Você vai direto na fonte. Deus tem fonte para sua vida. Eita, palavra poderosa hoje. Eu tô no manto, hein, gente? Gostei. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença e com essa palavra de fé tão poderosa e maravilhosa que o Senhor colocou nos nossos corações nesta manhã, uma injeção de ânimo, Pai, uma força para aquele que já estava começando a se desesperar. Mas o Senhor é um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, como a Bruna me disse alguns dias atrás, que às vezes ela pensa numa coisa à noite, tem às vezes ali uma indagação à noite, na manhã, às 6 da manhã, o Senhor vem com a resposta. O que é isso? Coincidência? Não. É apenas o Senhor mostrando o teu amor, a tua bondade e a tua fidelidade para conosco. É o Senhor dizendo: eu me importo com você. E eu sei que tem pessoas que chegaram aqui nesta live agora de manhã, Pai, como Agar, já com o choro da derrota, do desespero, do medo de ficar envergonhado, do medo de morrer no deserto. Mas hoje ela entendeu que ela tem que ter o choro de Ismael, que é o clamor, que é a lembrança das vitórias do passado, que é a lembrança das promessas de coisas que o Senhor fará no futuro. E eu tenho certeza que se essa pessoa hoje mudar esse choro, certamente o Senhor envia o anjo, não para encher o cântaro, mas para abrir os nossos olhos, para enxergarmos a fonte inesgotável que o Senhor já preparou para todos nós. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Eu abençoo a terça-feira do teu povo, que tenhamos todos nós uma terça-feira abençoada, cheia da presença do Senhor, que aonde formos, o Senhor esteja conosco. Desvia, Senhor, os nossos pés de caminhos tortuosos. Senhor, desvia a nossa mente de pensamentos que não te agradam. Desvia, Senhor, os nossos olhos de coisas inúteis. Desvia, Senhor, os nossos olhos do problema. E ajuda-nos, Senhor, a colocar os nossos olhos na promessa. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Você ficou com essa palavra poderosa e maravilhosa? Então, sem medo de nada. Você não precisa ter medo. O Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que nunca perde batalhas, Ele vai à sua frente nessa terça-feira, em nome de Jesus. Coloca seu nome aí pra mim, gente. Hoje é terça-feira, reunião de cura e libertação. Soma! Esteja presente, 7h30 da noite. Eu tenho certeza que você vai sair de lá tremendamente curado, liberto, transformado, para viver um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Então hoje, reunião de cura e libertação. E eu, se Deus permitir, juntinhos amanhã às 6 da manhã. Você não vai embora antes de compartilhar? Essa palavra é forte, ela precisa alcançar muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo e também deixa seu like pra mim, por favor. Deus abençoe vocês. Uma boa terça-feira. Fiquem todos com